Boa noite, pessoal. Bom, entrando aqui para a gente responder as perguntinhas da semana. Semana passada não tive tempo, né? Foi feriado nacional aqui no Brasil. Eu tento entrar uma vez por semana, responder algumas coisinhas que estão chegando aí pela internet. E vou compilando aqui, né? Como sempre faço, passando aí para vocês dentro do que dá para passar. Como sempre, não sou dono da verdade, mestre de ninguém. Tem essa cara aqui meio esquisita, que nem eu estava falando com o grupo de alunos agora há pouco, né? Tem um cara meio feio, meio esquisito assim, mas é essa coisa meio esquisita que nasceu aqui. Pelo menos a carcaça física, né? Mas a gente nunca pode avaliar as pessoas só pela cara. Não é porque necessariamente tem uma cara feia que é um ser feio. De repente é um alienígena, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas é sério, se a gente for pensar em raças, dimensões, seres, existem tantas formas que a gente nem sequer sabe que existe. E a gente avaliar só pela aparência física é uma forma muito ignorante da forma humana se interpretar a si mesmo em relação às pessoas, né? Então, quando a gente pensa em identificação em relação à forma, a gente é sempre energia. Então, quando a gente pensa nesse assunto, do que a gente vai comentar agora há pouco, que é uma das perguntas, eu escrevi esses dias agora, não lembro que dia que foi, um textinho curto e coloquei lá no canal que eu costumo colocar algumas publicações, que chama Torta Cósmica, lá no Telegram. Então, eu postei alguns comentários falando sobre o indivíduo, a mente coletiva, quer dizer, a consciência, subconsciência, supraconsciência, pensando nas vertentes de estudo aí, alquímico, magístico, das coisas que a gente vai praticando e tentando ensinar. Então tem N formas de a gente entender isso e praticar principalmente, né? Desenvolver para sair da teoria do achismo e trabalhar. Então ninguém é dono da verdade em relação a nada, eu também não sou. Quando eu falo isso não é para me justificar ou isentar a responsabilidade, muito pelo contrário. É para a gente se tratar da forma como é, como ser humano, né? Então, independente de onde, quem venha, de qual paraíso dimensional, planeta ou dimensão, nave, enfim, não importa de onde a gente vem, tudo é energia. Então, qualquer tradição ancestral, qualquer espírito que vocês forem conversar fora do corpo, para quem se projeta, enfim, a individualidade, o indivíduo em si, é uma característica do todo. Isso é uma regra, né? Quando a gente vai estudar qualquer meio magístico, espiritualista, tradições ancestrais, não existe o conceito de evolução no nosso entendimento aqui darwiniano. Pensem de uma forma diferente. Vamos dar uma viajada na maionese. Então, a partir de agora, vamos contar historinha com E ou historinha com H, dependendo do ponto de vista de cada um. Mas vamos tentar imaginar, supor, como uma teoria super mística, vamos supor que todas as coisas vêm do sutil para o denso. Eu expliquei isso em vídeos anteriores, né? Não vou ser redundante na mesma informação. Mas vamos supor que tudo venha do denso, do sutil para o denso. O que é o sutil? É melhor do que o denso? Não. Então isso tem que tomar muito cuidado. A forma como a gente entende dualidade na matéria, na nossa forma aqui, que competição, não é a mesma coisa de dualidade, pensando nas polaridades da própria energia do universo. Então, se a gente pensar em yin yang, em masculino e feminino, não como gênero, sexo humano, quando a gente pensa em polaridades, no yin yang, não, positivo e negativo, que fica constantemente ali em eterna mutação, tudo é energia. Então tudo vem do banco, né, do vazio, do ovo primordial. Então se tudo vem do sutil para o denso, não explode, desdobra. Só que na nossa percepção daqui, vamos dizer assim, se a gente já está no ponto do desdobramento, na última camada da cebola, para você ver a primeira camadinha da cebola, você tem que ir lá para o centro dela. Porque do centro você consegue ver o que está ao redor. Isso é uma forma mais cartesiana de a gente pensar, né? Como dá para explicar algumas coisas. Mas vamos tirar um pouquinho esse conceito mais matemático da coisa toda. Não deixa de ser, tá? Frequência, energia, enfim, toda aquela coisa lá que a gente pensa na parte física. E eu não sou físico, não vou falar de física. Mas quando a gente pensa no indivíduo como parte do todo, aquilo que Sócrates falava, que eu repito constantemente, a gente recorda que esqueceu, é muito assertivo. Por quê? Se a gente vem do sutil e desdobra a nossa consciência, vamos dizer assim, a sua consciência, enquanto divindade ou enquanto fonte primária de todas as coisas, fonte que tudo é, grande arquiteto do universo, Zambi, Brahman, importa. O nome que a gente vai dar, tal, né, como caminho, que tal não é um ser, né, não é considerado um ser, é caminho. Se a gente pensar nesse aspecto de energia, então a gente aqui, eu encarnado, e todo mundo, qualquer um, não importa se a pessoa é boa, ruim, se é humano, extraterrestre, qualquer ser, em qualquer aspecto dimensional, enquanto um indivíduo é parte de um coletivo maior. Agora a gente pensa no desdobramento do sutil pro denso, não quer dizer que o denso é pior do que o sutil. É uma manifestação da parte que é imanifesta.
Só que a parte manifesta e manifesta, a gente entende que são duas polaridades. A manifesta é tudo que é físico, e o nosso contexto aqui, o que é físico, é tudo aquilo que é palpável, que a gente pode utilizar os 5 sentidos comuns para tocar, para experimentar de algum jeito. Então, de alguma forma, você tem que experimentar aquela realidade dimensional, aquele aspecto daquela energia, para que ela se torne verdadeira. Então, a nossa sensação aqui do que é verdadeiro ou falso depende da forma como a gente está atado, a nossa energia está atada à condição material, que é o imanifesto se tornando manifesto. É o que eles explicam em algumas vertentes, que é a energia, né, geradora de tudo, quando ela se cristaliza. Se você pega pela Umbanda ou por algumas outras vertentes, eles falam que Oxalá vira Oiá, em algumas vertentes. Tá? Quando a gente pega em outras vertentes, eles falam que de Shiva e Parvati. Quando pega em outras, falam da energia Yin e Yang. Quando a gente pega, enfim, tem sucessiva forma de entender isso. Quando a energia coagula e ela se torna um pouco mais densa, ela entra no tempo e espaço de uma forma dimensional, então existem filtros. Então, se você está lá na camadinha interna da cebola, lá no meinho da bonequinha russa, lá no meiozinho da coisa, você consegue escutar tudo que está ao redor. Você está em 360 graus percebendo tudo. Se você dá um salto para a próxima camada da cebola, não quer dizer que o meio da cebola morreu, não. Você deu um salto para aquele pedacinho, você não deixou de existir aqui. Então, você abriu um cordãozinho, entre aspas, um cordãozinho de prata, um cordãozinho de ouro, sei lá o que. Você abriu um cordãozinho do seu corpo e manifesto. Então você criou a partir da sua parte manifesta, isso não tem como explicar e nem provar. Você criou um cordãozinho e você desenlaçou ali um outro estado de consciência para você perceber o entorno, para você sentir o seu próprio entorno, E assim sucessivamente. Então vamos imaginar que você está aqui, você é o miolinho da cebola, ou o miolinho da bonequinha lá. Aí você foi lá para a última camadinha, então você está aqui, isso daqui não deixa de existir. Então se você pensar tudo que está em volta daqui, está conectado aqui também, então não deixou desconectado, não deixou de existir. Porque para que isso exista distante, entre aspas, né, distante na percepção de tempo e espaço, mas para que exista distante do centro, tem que ter alguma coisa que arraste, né? Uma força de expulsão, qualquer coisa que as pessoas queiram entender. Mas essa energia desdobrou a si mesma, ela se tornou uma coisa que ela não é. Só que quanto mais distante, mais arrastado no tempo a gente vai ficando, né, espiralando, se a gente perde a memória, eu entendo que eu, como terra, sou um indivíduo com uma quantidade de memória X, e se eu não me desenvolver em nenhum outro sentido, é isso que eu vou ter durante essa vida. Eu vou nascer, eu vou ter as memórias a partir do momento que eu começar a ver coisas, sentir, tocar, experimentar. Quando eu experimentar a matéria aqui, eu vou criando memórias a partir disso. Que é o quê? É a minha experimentação sendo transformada em eletricidade, essa eletricidade vem para dentro e depois é expandida de formas que não são tão convencionais de explicar. Mas, de certa forma, essa eletricidade ela é transmutada em outras coisas, em outras propriedades. Na forma mais perto aqui do que a gente entende, no corpo astral, que o corpo astral existe, óbvio, né? Corpo mental, essa coisa toda, essa informação é transmigrada. O pessoal chama de transmigração de consciência. Você não deixa de ser as coisas, você acopla isso. Então tem que tomar um pouco de cuidado na hora que entra muito na fantasia, né, na esquizoteria das coisas, da gente desmerecer a matéria, ou imaginar que tudo isso que existe, que independente de holograma, maia, ilusão, se a gente está aqui experimentando isso, para a gente é real enquanto a experiência está acontecendo. Se a gente quer encerrar essa experiência, a gente tem que tirar a identificação da forma, que é a mente, né? Então essa questão de parar a mente, parar os pensamentos, entrar na vacuidade, equilibrar céu e terra, unificar céu e terra, interno e externo, manifesto e manifesto, aquela coisa toda, que a gente cultiva, medita, pratica, faz 200 mil coisas, é para a gente ir recordando e abrindo esses espaços e não sobrecarregando o espaço. Então quando a gente pensa no indivíduo, vamos pensar mais na raça humana aqui, nossa, né? Que é o que a gente tem como ter a lucidez da sanidade, usar os nossos sentidos comuns para poder fazer alguma coisa com isso. Então já que a gente está aqui encarnado, né? Não importa se gosta disso ou não, está aqui, está aqui. Então já que está aqui, a gente pode usar ferramentas, meios, recursos para sair do sofrimento. Que é isso que o Buda, isso que todos os seres que atingiram esse estado de consciência iluminada, Buda não é um ser, né? É um estado de consciência, de sabedoria, né? De purificação, Cristo a mesma coisa. De onde vem a palavra Cristo? Do grego, aquela coisa toda lá que significa ungido. Então as palavras não são seres, são estados em que a energia é sã, ela é pura, lúcida, sábia, enfim, ela vai se fundindo com um estado de não sofrimento, porque compreende que qualquer coisa
que saiu, que esteja aqui ao redor, não importa se ela é boa ou se ela é ruim, saiu daqui. Ah, mas então por que esse Deus, essa fonte, essa coisa cria maldade, sofrimento? Não cria. Então se a gente for pensar em relação a isso, se a gente fosse pensar em situação kármica, o que é karma? O que significa karma? Ação, né? Então quando a gente fala de conselho kármico, o que significa conselho? O que é um conselho? Uma ou muitas pessoas que se reúnem para aconselhar algo. Você cria um conselho. Pessoas que têm mais sabedoria, ou seres que têm mais sabedoria, para aconselhar o quê? O que é conselho kármico? O que significa conselho? Isso que eu acabei de falar. Pessoas que se reúnem com base em alguma coisa para aconselhar. O que é karma? Que vem do sânscrito? Ação. Então quando a gente fala de conselho karma, a gente está falando de conselho de ação. Quem dá conselho de ação para a gente? Primeiro a nossa própria razão, né? E espiritualmente, qualquer espírito que tiver um pouco de mais de decência e que não quiser causar sofrimento nem para ele nem para os outros, vai dar os toques espirituais. Seja com a pessoa dormindo, acordada, lúcida. Porque é uma questão que eu sempre faço. Eu já fiz isso para muita gente, vou continuar fazendo. Não vou te falar de forma mais ostensiva, como eu costumo falar, né? Vou tentar ser um pouco mais aguinha para explicar essas coisas. Mas às vezes eu gosto de falar um pouquinho mais direto. Para algumas pessoas funciona mais assim, para outras a gente tem que ir lá dar uma floreada. Mas pensa assim, se tudo vem do karma, e o karma é só ação, qual foi a primeira ação errada? A fonte que fez, vamos dizer assim, criou uma conexão de si mesmo com todas as coisas, para experimentar a si mesmo? Quem foi o primeiro que errou? É sempre essa questão que eu coloco quando a gente entra nesse mérito um pouco mais religioso dogmático. Não que dogma ou religião tenha algum problema. O problema é a forma como a gente usa as palavras, né? De onde vem religião? Religação, religar, conexão. A gente vai religar com o quê? A gente nunca foi desconectado. Então, uma conexão, no sentido mais de yoga, de conectar. Mas não que está desconectado, é se tornar lúcido. Seria uma tradução mais terre aqui, né? Falando mais por mim mesmo, não tem essa tradução não. A tradução certa é conexão, né? Religação. Mas se a gente for pensar de uma forma um pouco mais aportuguesada, pensando num cunho mais espiritualista, a recordação de quem a gente gente não está pagando um karma, a gente só está reconhecendo os espaços que estavam fechados e eles foram abertos. Então, a partir do momento que eu estou encarnado aqui, se eu sei que numa vida passada ou numa vida futura, lembra que a percepção de tempo para a gente aqui cartesiana é ciclo evolutivo. Mas se a gente inverter esse processo, não com as teorias físicas, tá? De que existe um universo paralelo, que a gente nasce velho. Tem um monte de teorias para muitas coisas, tá? Algumas são provadas cientificamente, outras não. E daqui a já leio uns 30, 40 anos mais ou menos, as pessoas vão ver o plano astral por um aparelhinho, vamos dizer assim. Isso vai estar claro. Então tudo vem do sutil para cá. Tudo que existe na Terra manifesto já aconteceu no equivalente ao plano astral. Mas não porque o plano astral ele é melhor do que o plano da Terra, ou o plano da Terra é pior do que o plano astral. Pensa assim, principalmente para quem estuda a parte espiritualista, independente da religião. Se a gente, antes de existir aqui na forma, então eu antes de usar esse corpo do Terra aqui, encarnar eu como Terra aqui nessa geração atual, antes de eu existir aqui eu vim do plano astral, antes de vir do plano astral e assim sucessivamente. Então você vem desdobrando lá do centrinho, não é um centro, né, mas lá do centro até aqui. Beleza. Então se eu fui desdobrando todas essas coisinhas até chegar aqui, eu Terra encarnado, eu acoplei nesse corpo físico. E esse corpo físico, para ele existir, tem uma série de espíritos que sustentam eles, que são os devas, os elementares. Tudo isso que está dentro de cada glóbulo vermelho da nossa pele. O pessoal não chama de deva, daquela coisa toda, os espíritos, os órgãos. Para que o meu corpo físico exista, a terra física manifesta, tem que ter uma alma também que habita ela e que sustenta aquela energia para que os elementos daqui existam. Se a alma da terra sai, assim como se eu sair desse corpo aqui, esse corpo aqui volta para a Terra. Então os elementos que estão aqui, eles voltam a se fundir, cada um no seu reino de volta. Mas esse reino existia antes da formação desse corpo e do próprio corpo da Terra. Então ele desdobrou, né, como se fosse uma sanfoninha desdobrando. Mas é a forma como a gente tenta explicar. Não é uma forma tão cartesiana. Se a gente for pensar no ciclo de desdobramento temporal, é um pouco diferente. A gente pode pensar assim, de uma forma mais linear como um ciclo evolutivo. Mas aí eu pergunto, se tudo é evolução nesse sentido, né? Pensando espiritualmente e não materialmente, então quem foi o primeiro que errou? Quem foi a primeira ação errada? Se a gente pensar que o começo de todas as coisas, a perfeição,
Vamos por aqui para baixo, vamos pensar assim, vamos densificar um pouco a perfeição, isso não existe, né? Tô brincando aqui. Mas vamos imaginar que alguma entidade divina que está além do tempo e espaço, ou seja, tudo que acontece no tempo e espaço, essa divindade, entre aspas, sabe, porque ela é isso. Então, se ela está atrelada ao tempo e espaço, ela sabe que existe sofrimento, por que causaria o sofrimento? Isso é parte de si mesmo. Mas será que essa divindade ela sente a dor e o sofrimento? Você não está sentindo no teu corpo? Você não é uma parte dessa divindade conectada nesse fiozinho? Então, quando a gente arrasta o tempo com a gente arrasta a matéria com a gente, é onde dá o problema. Então, essa coisa toda da pagar o karma, primeiro, que conselho kármico? De novo, o que é karma? Ação. Quem pode aconselhar a ação? Quem tem mais sabedoria. Então, se eu escutar um ancião, encarnado ou desencarnado, se eu escutar uma criança, desencarnada ou desencarnada, e o que for dito for útil, beleza, é isso que a gente tem que aproveitar. Essa utilidade em relação àquilo que é manifesto tem que nos proporcionar o quê? Paz. A gente voltar ao nosso estado de pacificação, ao nosso estado de natureza essencial. Tudo que rege guerra, que rege disputa, está desequilibrado. Então a gente entende a dualidade aqui como disputa, e nunca foi disputa. A disputa acontece a partir do momento que a gente quer alguma coisa como nossa, só que é tudo emprestado. Falei isso agora para o grupo de praticantes, tudo é emprestado. A minha energia é a única coisa que existe. A minha não, né? Quando a gente fala minha, pensa em relação a como se você fosse Deus, a fonte. Então só existe uma energia, ponto. Energia, não importa como a gente tenta explicar, como Lao Tzu, né, dizia, o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal, porque não é um ser, não é uma coisa para ser explicada. Isso é uma condição nossa, que estamos aqui experimentando a condição de um indivíduo. Mas pensa assim, né? Você como indivíduo, então você está lá fazendo a sua meditação ou não fazendo nada, não importa o que você está fazendo a tua vida. Se não quiser fazer nada, fazer besteira a vida inteira, faz. Só que tudo tem consequência. Justamente por causa disso que eu expliquei. Nada é nosso, ao ponto de que tudo é a gente. Então, a partir do momento que eu recebo esse corpo emprestado da Terra, e a minha energia acopla nesse corpo e gera vida, ou seja, eu me tornei senciente, eu acoplei uma energia aqui, em que a partir do momento que esse corpo exista, a eletricidade, as coisas que a gente percebe é armazenado em forma de eletricidade e isso é, de certa forma, transmigrado. Eletricidade, sensações. Sensações, não emoções. As emoções a gente cria de acordo com o nosso bel prazer. Dor, prazer, sofrimento. Deus abandonou a humanidade? Não, porque Deus nunca existiu da forma como a gente personaliza. Então, se a gente imaginar, uma coisa que eu me questionava muito quando era criança. Aliás, eu questionei muita coisa, né? E vou continuar questionando até morrer, porque até hoje eu brigo, não importa se a pessoa é encarnada ou desencarnada. Briga no bom sentido, é respeito, tá? Quando eu falo assim, a gente briga com os espíritos, os outros acham que a gente é arrogante. Você acha que eu vou discutir com quem sabe mais do que eu? Sou burro. Eu não sou burro. Quando a gente fala assim, discutir, é uma discussão, uma troca de ideia. Então, a troca de ideia, se alguém sabe mais do que você, beleza. Vai ter uma saída ali, ou vai ter um momento de você entender alguma coisa que não entendeu. Agora, se não existe respeito, não dá nem para começar a conversa. Então, espiritualmente, pensa assim, a partir do momento que eu assumi esse corpo, a minha energia recebeu emprestada é a energia de um outro ser. Mas que ao mesmo tempo faz parte de quem ambos são. Então, se a Terra, a alma da Terra, que o pessoal chama de Gaia, Urântia, Tiamat, Pachamama, Chan, cada um dá um nome. Se você pensar na alma da Terra, é um espírito. Dá pra gente ver esse espírito com o olho físico, sentidos físicos? Por enquanto não. Então a gente sabe que existe uma coisinha meio arredondada, meio ovalada, e que está tudo vivo aqui. E que cada coisa viva que existe está viva. E que cada coisa viva que é material, físico, existe uma molécula, um átomo. E que existe um fóton, e que existe uma coisa que a ciência nos cobre. Né? Então essas coisas que a ciência nos cobre, no momento, as coisas vão sendo provadas, conforme a necessidade do ciclo do próprio universo ele vai se cumprindo, os espaços vão se abrindo, a gente vai desapegando das coisas. E conforme vai se desapegando, tem mais possibilidade de entendimento. Porque pensa assim, imagina que eu estou como Terra. Aí se você está ali como Zé das Couve, e você começa a lembrar de uma vida passada, ou de uma vida futura, e você não limpou os seus inferninhos internos, e você ainda está apegado à identificação da matéria, então de repente a pessoa que está encarnada do teu lado foi alguém que te machucou, ou machucou alguém que você gostava na vida passada. Só que se a identificação ainda ficou lá, no teu fluxo de memória,
no subconsciente, no supraconsciente, em algum lugar, ficou ali, isso não foi limpo. Então a sua lente, que eles falam no budismo, né, a mente como um espelho, ela está cheia de pó em cima. Então a gente tem que limpar o pó, para a gente poder ver aquilo ali de uma forma clara. Que é a mesma coisa, você está num lago, você vê ali a lua refletida no lago, perfeito, você joga uma pedra ou ondula o lago. Muita coisa budista isso, mas é funcional. Então quando a gente pensa no nosso padrão de pensamento, a questão é o que a gente arrasta, a identificação da matéria. Então se eu tenho uma identificação muito forte por algo que isso me pega, a partir do momento que me pega a identificação, eu continuo atado. Então a energia que eu estou usando aqui encarnado dentro desse corpo, ela quer proporcionar alguma coisa como experimentação. Qual que é o problema de experimentar alguma coisa? Tudo que existe é para ser experimentado. Mas ao mesmo tempo, tudo que a gente experimenta é uma troca. Então no universo não existe nada de graça. Nada de graça. Nada. Nada de graça. Efeito borboleta. Da matéria até planos dimensionais mais sutis. Então, a partir do momento que existe uma consciência individual, conforme a pessoa vai praticando, vai se desenvolvendo, mesma coisa que Buda falava, tudo abaixo da iluminação é sofrimento, é um fato, né? Mas não que o sofrimento seja algo errado. Então não é porque o leão mata a gazela que o leão está errado, não é porque a gazela come a grama que a gazela está errada, não é porque a grama come substâncias que estão putrefando ali no meio do solo que a grama está errada. Então a gente tem que tirar o conceito de certo e errado. O que acontece é que Deus não abandona. O que existe é que a gente se abandona. Então, por apego e necessidade de competição em relação a isso, sociedades dominam sociedades, pessoas ofendem pessoas, porque isso faz parte da característica da experimentação que a gente tem na matéria. Mas precisa de ser assim? Depende, escolha. Ah, mas eu não sou assim, todo mundo é assim comigo, pipipipopó. A gente não vai entrar na parte de análise desse tipo de coisa. O fato é que a energia está em constante mutação. E a partir do momento que a gente desapega, vai limpando esses fiozinhos, a coisa vai se tornando mais clara. Agora, qual que é o problema de não limpar esses inferninhos? Que são distúrbios emocionais, não é o capeta no inferno quentinho, não. Isso não existe. Mas se a gente for pensar em energia, tudo que existe que veio do sutil, eu aqui como Terra, se eu me projeto no plano astral, como as pessoas vão me ver? Com a aparência do Terra aqui, com as minhas encarnações anteriores, com algum outro corpo que eu tenho em alguma outra dimensão? Depende. Se eu estou aqui no plano da Terra, e existe meu corpo astral aqui na Terra, todas as minhas experiências aqui da Terra estão ali disponíveis. Então, se em uma outra vida eu fui alguma pessoa que era adorada por alguém e a pessoa continua me adorando até hoje, geração após geração, para a pessoa eu existo naquela linha de tempo com aquele corpo. Mas eu sou aquilo? Não. O tempo, pensa no tempo de uma forma circular, só que torcida e espiralada. Então, se eu espetar um alfinete aqui como Terra, e eu conectar um fiozinho nesse alfinete lá em alguma coisa, toda aquela carga elétrica vem. Então eu posso lembrar dessas coisas, porque eu conectei naquela carga. Daqui a um tempo vai se descobrir fórmulas, meios, métodos de você conectar, entre aspas, em campos dimensionais. Então a gente vai ver a TV lá, quer conversar com alguém que desencarnou, tudo bem. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, pensar e refletir sobre isso? E é só a minha opinião, tá? Não há verdade riscada na pedra, não. Não sou dono da verdade. Então cada um estuda e se identifica com o que gosta. Mas vamos pensar, se a gente fosse trabalhar pensando só no plano astral aqui da Terra. Imagina, por exemplo, meus pais já desencarnaram. Eu estou preocupado em ligar a TV, querer falar com minha mãe e com meu pai que desencarnaram? Não. Mas você não tem saudade, não tem vontade de conversar e perguntar como é que estão as coisas? Não. Ai, mas isso é muita frieza. Não. Porque eles são energia. Se ainda existe alguma coisa para ser trabalhada no astral que eu puder ajudar, show. Mas não por uma curiosidade mórbida de eu estar preocupado com alguma coisa, não. O que eu posso fazer daqui é mandar orações. Agora, se eu tenho um aparelho de comunicação, ou se eu desdobro e me projeto no astral, e posso ir no astral ajudar em alguma coisa, show. Mas é por uma simples curiosidade ou uma forma de apego, aí que está o problema. Se for por uma forma de apego, sim, aí isso continua em energia. Então tem muita gente que às vezes está desencarnada no astral, que poderia estar desenvolvendo outras coisas, mas por um apego, ou por um apego daqui para lá ou de lá para cá, continua até mantendo aquela forma física. Se a gente já passou por tantas formas e a gente é energia, todo mundo, todas as coisas é simplesmente energia, que a gente não pode ficar gerando um empréstimo negativo, que a gente fala, não é um saldo kármico de novo. O que é karma? Ação. Então, se a gente for pensar por aí, esse conselho de seres que julgam pessoas são só seres sábios, que vão falar assim, ô Terra, ó, tá vendo essa energia aqui, ó? Quando você assumiu aquele corpo lá na Terra,
Por mais que você não lembre disso, porque você foi ali desmemoriado do pipi, popopó, vamos pensar que o espírito estivesse falando isso, tá? Alguma entidade. Ela falou, você foi desmemoriado mesmo, deu bosta, fudeu. Então você fez um monte de coisa ali que não devia ter feito, tal. Eles vão aconselhar, conselho, vão aconselhar, olha, a gente corrige por quê? Esse porquê tem que ser explicado. Por quê? Porque quando você pegou, você foi lá e, sei lá, falou isso pra pessoa, você prejudicou o dharma dela, você prejudicou o que ela foi experimentar ali. Não fazia parte do caminho dela, você foi lá e interferiu, você foi lá e pegou parte da energia dela e falou, essa energia aqui, tô torcendo você assim, A pessoa quis isso? Não, eu fui lá e interferi propositalmente. A minha intenção foi direcionada a interferir na energia dela. Não é uma coisa que eu pegasse o meridiano e cortasse ele aqui e ela começasse a ficar tudo estribuchado. Eu interferi. Da onde vem essa energia? Do que é a somatória de todas as coisas. Então faz parte de mim também, tanto quanto da pessoa que teoricamente eu feri. Então se eu feri ela e foi intencional, essa energia está coagulada com a minha energia. Então imagina que você tem um CPF cósmico lá. Então o seu numerinho, parte de quem você é, grudou ali. Só que faz parte de você. Tem que limpar de alguma forma. Isso tem que ser limpo de alguma forma. Então conforme a gente vai limpando, pensa num grande mestre. Então ele está sentado ali, pipipi. Conseguiu lidar com os próprios infernos. As pessoas que detestam, que já brigou em vida passada nessa vida, muitas já morreram e continuam brigando com a pessoa ali mentalmente. Então o que você tem que fazer? Você tem que limpar tudo que está conectado a você. Cordinha do violão, né? Se uma corda está desafinada, a música não toca direito. Então pense que o universo tem que ser afinado. É um monte de cordas de violão, um monte de frequências. Se você for lá e desafinou uma corda, você tem que afinar a corda. Não é porque você é ruim ou bom. Então quando eles falam que todo pecado é perdoável, quando as pessoas passam pelo purgatório, a gente tem que tirar a parte mística. Não é purgatório, inferno quietinho, capeta com tridente, espetando a bunda de ninguém. Não é nesse sentido. É a gente limpar só esse campo de identificação que a energia nossa está transmigrando informação equivocada. Então está com boi na linha, que a gente fala, né? Não existe uma harmonia, não existe um consenso. Então quando a gente atinge, por exemplo, pessoas falam muito de plano astral, que eu quero me tornar um Buda, um Cristo, pipipi, popopó. Está pronto para sentir o coletivo? Buda falava, né? Sentir o sofrimento de uma formiga do outro lado do planeta. Quando a gente desdobra a consciência, está pronto para sentir a tua família toda? Física e extrafísica. Está pronto para sentir o coletivo da Terra, o coletivo do outro. Não, mas eu quero desencarnar mesmo daqui, porque isso daqui está tudo errado, eu vou para outro planeta, ou para outra dimensão, pipipi, blá. Deixa eu ver o que foi aqui. Na sua opinião, por que Deus permite que o ser humano cometa erros graves? Então, eu acho que eu já respondi, né? Não existe ninguém para permitir nada. A gente faz porque quer. É uma escolha. Mas a pessoa nasceu no meio de uma sociedade que... Sim, eu entendo isso, é um sofrimento absurdo. Eu fico pensando às vezes em coisas que eu já vi de documentário ou situações que a gente vê fora do corpo. Imagina uma criança que nasce no meio de um lugar completamente afastado, em que ali a guerra é predominante, que já nasce com uma arma na mão tendo que matar pessoas. E às vezes até comer coisas ali que, bem a Deus, né? Nasce numa situação completamente predatória. É um instinto animal. A natureza está errada? Agora, e o ser humano, né? Vamos pensar, a gente aqui. Estou dentro do jogo, tá? Sou ser humano também, estou aqui encarnado, independente de qualquer outra coisa. Se a gente tem uma ação e eu executo essa ação de uma forma compassiva e justa, de uma forma útil para o universo, eu estou fazendo isso para mim mesmo. Então, mesmo que for de uma forma egoísta, eu vou falar muito de matar o ego, destruir o ego, né? Quero ver o santo que faz isso. O ego é uma forma de personificar, de personalizar a identificação que a gente tem com as coisas. Então, a partir do momento que a pessoa perdeu o ego, então ela se tornou o coletivo. Você se funde ao coletivo. Então você perde o ego. Por quê? Você vai se tornar parte do sofrimento de todas as pessoas, assim como parte da alegria de todas as pessoas. O que você quer prevalecer ali na tua balança, né? Eu estava comentando esses dias agora, pessoal. Balancinho, né? Faz o razonete. Pense em tudo que você pensa o dia inteiro. Para ali no seu final do dia, pega um caderninho e marca. Eu fiquei... Parte da manhã eu passei 3 horas pensando merda. Na parte da tarde passei mais 2 horas pensando besteira. Na parte da noite passei mais 4 horas pensando besteira. Soma o seu dia. Eu passei mais tantas horas pensando em coisa boa. Faz um razonete. Pensamentos bons, pensamentos ruins. Vê quantos foram úteis e bons. Soma o tempo. É o conselho kármico. Na explicação mais humana possível. Porque tudo aquilo que está enraizado e gerou uma massa de energia, desencarnou. É o seu fiozinho. Não é o que é ruim ou bom.
Pensa assim, ó, sempre, né, que a gente está explicando, fiozinhos. Fiozinhos muito longos, fiozinhos mais curtos. Fiozinho mais curto, mais próximo. Mais próximo, teoricamente, a energia que gira aqui é muito mais rápida, né? Se ela gira muito mais rápido, não tem tanta densidade, tanta pressão. Se está mais afastado, você está flutuando aqui, né? Tem mais tempo. Se tem mais tempo para pensar coisa boa e ruim. O problema é o pensamento? Não, o pensamento é a ferramenta. Agora, como a gente vai movimentar a ferramenta, aí depende do cultivo de cada um. Quando a gente nasce na Terra desmemoriada, que é o problema. Na Terra ou em qualquer lugar, tá? As pessoas até no plano astral perdem memória. Se for pensar no contexto daqui. De novo, se a gente encarna aqui, em outra vida eu já fui outra coisa, e essa outra coisa desencarnou iluminada ou não, ela partiu de onde? Se ela partiu de alguma fonte, então antes de existir como primeira forma, se a primeira forma manifesta está lá, essa é a primeira forma manifesta? Qual é a primeira forma manifesta? Alguém quer responder? Qual é a primeira forma manifesta? Ah, o universo explodiu, aí a primeira partícula misturou com a outra partícula até gerar a primeira ranzinha, até chegar no nível do ser humano. Tá, vamos lá então. Então vamos explodir isso daí para o outro lado agora. Pensando no ciclo evolutivo gradual, natural que a gente está aqui agora. Qual que seria o próximo passo? Pelo que a gente está observando. Inteligência artificial, certo? Se a gente for pensar em inteligência artificial, blocos de informações, condensações de informação, ela não existe uma inteligência artificial da forma como a gente entende aqui no corpo astral. Não existe. Qualquer um dos projetos no astral responde isso brincando, né? Pergunta para qualquer clarividente, qualquer projetor. Não tem formas artificiais da forma como a gente entende aqui. Racionais e sensitivas ou outra coisa, sim. Tem raças, seres em outras dimensões que são muito mais racionais, outros não são tão racionais. Isso tem nada a ver com acúmulo de informação, de conhecimento. É o famoso conhecimento astuto, né? Erudição maldita que a gente fala. Conhecimento astuto gera problema. Então, se a gente for pensar, qual é a primeira forma que gerou? Mas no ciclo agora, extrapolado, se a humanidade continuar do jeito que está, vamos imaginar que fosse para o caminho certo. Do meu certo, tá? Não é do certo de ninguém, não. Cada um gosta do que quer. Mas para mim, uma coisa bem simples, que ajuda mais as pessoas a se conectarem com uma coisa sutil, é a natureza. Ponto. Sentar debaixo de uma árvore, tem toda a informação que a gente precisa do universo, está disponível na Terra aqui de algum jeito. Vamos pensar em tecnologia. Vai chegar um ponto em que alguns aparelhos, algumas coisas vão ser desenvolvidas, inclusive com a ajuda de tudo que está acontecendo agora, as pessoas vão se conectar com outras dimensões e vão ter acesso a isso sim, fisicamente, dimensionalmente, entre dimensões. Mas não ao ponto de você atravessar essas dimensões, não por enquanto. Mas vai ser fácil chegar a esse ponto. Chegou nesse ponto, vamos extrapolando mais para frente aí, vamos pensar em alguns séculos ou milênios para frente. Vamos imaginar que já tem uma miscigenação muito boa de abertura de portais, aquela coisa toda, e a humanidade tem ainda confluído usando a tecnologia, não como tecnologia para substituir a si mesmo, para se tornar imortal no sentido de acúmulo de informações, e nem de simplesmente atravessar dimensões. Ou como correr com outros seres de planeta para ver quem é mais bonitinho, mais feio, mais forte ou mais fraco, quem tem a cultura mais certa ou mais errada. Mas pensando em unidade. Então vamos partir do pressuposto que a humanidade chegou num ponto que ela quer entender o coletivo, mas não só de uma forma robótica, em que você acumula informação de todo mundo que explora o meio e passa por um servidor. Vamos um pouco além disso, né? Pelo amor de Deus. Então pensa numa energia que a gente não tem como explicar, mas que toda essa eletricidade, que não é quantificada, recebe ao mesmo tempo e doa ao mesmo tempo, mas não deixa de existir. Se a gente extrapolasse a tecnologia de hoje lá para frente, lá para PQP, já misturasse com dimensões, corpo humano, se tornou um corpo, já um corpo que vive muito, que não tem a questão de perecer da forma humana. É muita informação sendo acumulada. Vamos extrapolar, em que a humanidade já chegou nesse ponto, já conquistou o planeta Terra, sistema solar, já se unificou com outras raças, com outros seres, já consegue entender a mente coletiva. Então vamos pensar em planetas ou galáxias, dimensões, em que as pessoas já consigam sentir umas às outras no coletivo. Então eu e a Terra já sinto todo mundo que está em volta aqui, cada um está pensando, sentindo, fazendo no físico, no astral e em outras dimensões. Uma coletividade. Estou extrapolando, tá? Pense só no coletivo humano que já é meio complexo. Você se conectando, sentindo e pensando tudo que todo mundo está pensando. Se der conta, já está show. Então vamos extrapolar isso mais. Sistema solar, você vai sentir todas as raças, seres e coisas, não só da dimensão física material humana, em outras dimensões também, inclusive no astral. Que o astral da Terra é um coletivo. 9 bilhões de pessoas encarnadas, mais umas 30, 40 bi desencarnadas. Só no plano astral. Então vamos pensar tudo isso que você sinta ao mesmo tempo. Extrapolou para a galáxia, extrapolou para esse universo. Então você está sentindo, buft, sua consciência é universal.
E depois disso? Foi por poder, foi por conquistar a unidade para chegar em algum objetivo, ou para atingir um estado de pacificação? Então, por mais que as pessoas busquem, seja um meio tecnológico ou qualquer outro meio, qual é o objetivo? Se Deus é o objetivo, não vai dar certo. Porque como objetivo, ele teria que ser um objeto, ele teria que ser algo quantificável, qualificável. A gente está falando de algo que não dá nem para a gente mensurar. E se tudo parte daí, e se a gente falar que está errado o que está aqui, então está errado alguma coisa que começou tudo isso. A nossa questão do sofrimento humano, a gente deixa isso acontecer. A espiritualidade deixa isso acontecer. Só quem está desencarnado de qualquer dimensão. De novo, o plano astral é simplesmente uma contraparte disso. Então eu desencarnado em vidas passadas, nessa encarnação, ou numa linha de tempo paralela, em outro lugar, eu vou ter uma outra forma astral. Em outro planeta, uma outra forma corporal. Em qualquer dimensão que for, aquilo são formas. Vamos imaginar que a gente unifique todas essas formas. Se eu unifiquei tudo e voltei para Deus, então para que foi tudo criado? Aí começa a entrar num sambalelê aqui que a gente fala, né, que não tem condição de explicar esse tipo de coisa, porque não é para ser explicado. Né? A gente tem que aprender a ter um pouco de humildade e bom senso, de entender que a gente não sabe tudo, até porque nem o cérebro humano foi descoberto de uma forma inteira, que muitos mestres e seres do passado, não importa se é daqui da Terra ou fora daqui, deixaram ensinamentos básicos de respeito. E isso está se acabando. Né? Então as pessoas querem uma unificação virtual. Beleza, se unifiquem virtual para ser fantoche de alguma coisa. Do próprio desejo, da própria materialidade. Então mesmo que se criem mundos virtuais, as pessoas vão lá realizar desejos no mundo virtual porque não conseguem fazer aqui na matéria, voar, sentir outra coisa, viajar para outros planetas, artificialmente. Tudo bem, é forma, vai experimentar. O universo é uma experimentação. Agora, de novo, tudo é emprestado. Assim que eu sair desse corpo, eu tenho que prestar contas. Não para alguém, para mim. Ah, mas eu não me sinto culpado porque eu sou o fodão. De novo, isso é a nossa parte humana. São as nossas querências em querer achar que a gente é melhor do que a gente mesmo, num estado de consciência que não é limitado à matéria. Então a matéria existe para a gente aproveitar a experiência e não criar sofrimento. Quando que a gente cria sofrimento? Quando a gente põe uma pedra, uma energia nossa, no Dharma, na missão de uma outra energia que faz parte da gente. Essa divisão do eu sou bom e a pessoa é ruim, cabe a gente como julgamento, um filtro, para a gente saber como uma pessoa que vai lá machucar, estuprar, roubar, matar, ela está numa condição ainda instintiva, de agir na matéria pela matéria, instinto puro, como o leão catando a gazela, matando e comendo. Ou o seu glóbulo branco pegando a bactéria e sentando o rei nela, porque se ela não sentar o rei no vírus na bactéria que está no teu corpo, você morre, o corpo biológico morre, você vai ejetar do corpo. Tem algum erro no universo em relação ao seu glóbulo branco matar uma bactéria? A bactéria estava viva. E se você era bactéria na encarnação passada? Tô brincando, gente. Eu sei que a parte espírita, ou espiritualista, budista e taoísta vai muito além, outras traduções também vai muito além disso. De novo, aqui eu estou explicando contextos. Então a gente busca um senso de coletivo não para gerar competição e sofrimento. Porque mesmo uma inteligência muito que aglobe todo o conhecimento manifesto da coisa toda, é só uma informação. Só informação. Eu entendo que o ego tem que servir para um propósito. Essa questão da gente sempre se achar melhor, né? A gente sempre se acha melhor. Isso cabe à nossa razão. Como se preparar para o momento que estamos sabendo que vamos desencarnar? Então, lucidez. Aqui e agora. É o que todo mundo ensina. Todas as traduções ancestrais, tá? Todo mundo ensina não, porque hoje em dia tem esotérico ensinando misticismo e coisas que não são realizáveis, é absurdo. Estado de pacificação. Caminho de pacificação é a tradução. Caminho de pacificação. A não identificação com os pensamentos. Eu não vou citar a frase inteira de novo, né? Tá lá no grupo, no Torta Cósmica lá, que frasezinha de Buda. Substituir pensamentos inábeis e inúteis que não tenham surgido. Enfim, todo aquele contexto da gente parar, observar antes da ação, o karma acontecer. Para que a gente não precise tomar uma puxada de orelha, né? No bom sentido, a gente não usa a nossa energia, o nosso tio, o nosso prana, para ofender o meio em que a gente está. Agora a gente faz isso encarnado, não tem muito jeito que fazer nesse momento atual. O ar está poluído, a gente tem que usar saco plástico, tem que comer, tem que fazer não sei o quê.
é a parte da geração, o problema é o apego a isso. Então, se eu falar que eu tenho que ir para algum eu sou, ainda continua existindo eu e continua existindo um sou, né? Então, tradições orientais antigas e as ancestrais que a gente estuda, principalmente magística e alquímica, não existe esse conceito de eu sou. Porque não existe um eu para ser nada. Porque a partir do momento que existe um eu, existe um indivíduo. É isso que eu falei, eu estou extrapolando já, chegando no outro ponto, tá? A partir do momento que não existe esse eu. Quem que é esse eu? É Deus? Então é um eu. Ah, mas sou eu. Eu sou perfeito? Não. Então se a gente pegar só as pessoas que estão aqui, 31 pessoas. Vamos imaginar que todos os universos que existissem fossem essas 31 pessoas. Qual é a pessoa que é Deus? Alguém aí se candidata a ser Deus? Para falar que tudo que pensa, sente e existe é o que é? Não, eu pelo menos não me atrevo. Então o que a gente teria que pensar? Não, beleza, eu sei alguma coisa, a Gabi que entrou aí agora sabe outra coisa, o que eu sei de repente pode ajudar, o que a Valéria sofreu ali, o que a Valéria sabe vai me ajudar no que eu sofri aqui, eu curo ela, ela me cura, a gente entra em harmonia. Opa, faz sentido, né? Aí a gente funde a nossa consciência toda depois que limpou essa nhaca toda. Então a gente pegou o fiozinho que estava enferrujado, eu fui lá, desenferrujei o fio dela, ela veio aqui e desenferrujou o meu. Se eu consigo limpar todos os meus fiozinhos e alguém veio pedir ajuda, eu vou lá e ajudo a limpar o fiozinho da pessoa. A hora que eu limpei o fiozinho da pessoa, opa, iluminei também. Ela vai sentir o que eu sinto, eu vou sentir o que ela sente. Aí nós dois vamos pegar o fiozinho de mais alguém, vamos lá limpar mais um fiozinho. Aí a pessoa, opa, também, tá. Aí a pessoa vai lá também. Imagina todo mundo deu o saltinho, né? Todo mundo fez o opa e fundiu uma consciência só. E depois? É muito divertido, né? E onde entra a consciência do todo? Então não entra, né? Porque não tem lugar para entrar. E a gente tem que abrir espaço para compreender. Não dá para o todo entrar num espaço pequeno. Porque o espaço pequeno faz parte do todo. Agora, como a gente mensura o todo? Se existe o nada, né? A gente entra numa filosofia muito doida. Acho que deu para explicar. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou precisar de sair já. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, dentro desse contexto, né, porque eu estava, alguma outra coisinha. Quem que perguntou outra coisa aqui? Tentando lembrar o nome, não lembro o nome, mas lembro a pergunta. Perdão por não lembrar o nome. Perguntou se dava para usar essas práticas, Qigong, Yoga, essas coisas todas para limpar o ambiente. No começo não, porque a gente não limpa algo sem entender que esse algo faz parte da gente. É o mesmo contexto do que a gente estava comentando. É igual eu comentei em vídeos anteriores sobre um pouco de radiestesia, feng shui, essas coisas assim, quando a gente vai fazer a harmonização ambiental. Desde o pessoal que vai fazer uma defumação, uma reza, um mantra, um encantamento, exorcismo, proteção de ambiente, não importa o que. A partir do momento que a gente vai fazer alguma coisa em ambiente, o ambiente tem que fazer parte da gente. Ou quando você entra na casa de alguém para fazer algo, você tem que pedir a licença da casa, não dos espíritos que estão na casa. Porque se a casa estiver com coisa ruim, você não vai pedir para as coisas ruins. Você vai pedir licença para casa. Por quê? Toda casa que já foi ou é de alguém, em que exista um ser vivo ali dentro, está impregnada de energia, boa ou ruim. Então tudo que a gente pensa no ambiente, a gente sustenta constantemente gerando energia, gruda em tudo, né? Fica impregnado. Se a gente sabe limpar um pouquinho, tranquilo. Se a gente não sabe, pede ajuda. A parte de emitir energia, usando o Ti, usando o Prana para isso, para quem não sabe nada, mantra, oração, defumação, ponto riscado, encantamento, depende do que se estuda. Depois de alguns anos que você está se acumulando energia, que você aprende a conduzir os elementos de uma forma lúcida, não por achismo, para não se machucar e nem machucar o seu próprio ambiente, né? Aí você vai e consegue sim usar a própria energia para curar o ambiente. Que é o que alguns mestres e alguns tratados antigos falam, né? Quando existe muito Ti, quando o seu Ti é forte e a sua camada é forte, né? A sua coraça é forte, que é o Eti, a órbita, a camada áurica, quando isso é muito forte, então o ambiente não te influencia tanto. Agora, se isso é fraco e a mente é muito caótica, o ambiente te pega. Então não importa onde você está. Então é uma coisa bem simples de ver em relação a praticantes, tá? Lógico, o pessoal que é leigo, que ainda não está... Tem muita gente que não precisa de fazer nada em vida, né? É igual a pessoa falando, quem nasce na roça nunca vai se iluminar. Não sabe nada dessas coisas, nem precisa. De novo, melhor lugar para uma pessoa... Eu falo assim, um sonho de consumo, vai... De qualquer praticante, e é uma vontade minha também, quem sabe um dia, né?
de ter um pedacinho de terra no meio do mato, com bastante árvore, água, cachoeira, essas coisas. Por quê? Ali tem coisas que vai levar muito tempo para as pessoas voltarem a ter esse tipo de interação, justamente porque a mente não está estável, a intenção às vezes não é pura. E não tem maldade nisso não, é só um afastamento. De novo, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Vamos pensar assim, num Buda. Onde Buda ensinava, onde Jesus de Nazaré ensinava? No meio de mato, quem quer que vai com eles. Não era assim? Eles iam ficar correndo atrás de gente? Não, eles iam para onde? Onde tinha mais energia. Onde tinha mais coisas legais para poder ensinar as pessoas. E quando tinha que pôr a mão na massa, que é a ação, a execução da ação, aí eles iam no meio dos lugares ali que tinha que resolver pepino. Ali era para resolução. Para ensinamento, normalmente são lugares que você tem um ambiente e uma energia que é mais confortável para as pessoas poderem sentir os devas e todos os espíritos que existem antes da forma. Antes da forma, né? Então a natureza é uma manifestação de muitas coisas legais que as pessoas desmerecem. Então hoje em dia também umas coisas de doido. As pessoas estão criando árvore artificial com folha artificial que respira artificialmente para limpar o gás carbônico mais eficiente que uma árvore. Lindo para limpar o ar que está poluído pela gente mesmo, né? Show! Então a gente põe mais um aparelho para corrigir um outro aparelho. Até aí tranquilo. Pensando que o ser humano não tem capacidade para gerar tudo aquilo que se diz. Até porque um vulcãozinho que explode, em um dia de explosão, esses últimos que explodiram aí que foi forte, um diazinho de explosão, sei lá eu quantas décadas ou séculos de gás carbônico emitido na atmosfera foi jogado de uma vez. Só assim, num peidinho do vulcão. De uma vez foi para a atmosfera. O que leva décadas ou séculos que o ser humano consegue criar. Então vamos pensar, se a gente trabalhar em equilíbrio com a natureza, tudo que a gente desenvolver tecnologicamente deveria unificar-se à natureza e não substituir, porque a própria natureza dá a ferramenta para gerar, mesmo que se crie um sintetizador de matéria, que imprima com uma impressora, você tem que usar um recurso. Vamos imaginar que Enterprise, vai Jornada nas Estrelas, que você tem sintetizador de alimento ou de objeto, então você sintetiza, você materializa um objeto. Vamos imaginar que a gente chega nesse nível de evolução humana, material. Então isso vem de uma energia que é imanifesta. Não é imanifesta, é coagulada. Então é uma energia, um Ti, que existe no ambiente, em que os devas, os elementos estão no ambiente, e isso é coagulado para que existem formas. Você vai virar um cachorro quente, uma pizza. Entendeu? A energia vai vir. Só que o que não existe ali? Energia vital. Então, quando a gente pensa na natureza, existe energia vital. E essa energia vital, ela está além da forma. Ela está além da sustentação da forma morta. O que é a forma morta? Imagina que a Terra se torna um planeta estéril. Então, a alma da Terra saiu. Ou imagina assim, uma pessoa morreu. Exemplo simples, uma pessoa morreu. Está o cadáver ali. Até o corpo putrefato todo, só sobrar os ossos, a pele, os devas da pele, as devas da célula, dos músculos, estão todos ali. Cada um voltando para o seu reino. A matéria volta para o reino dévico. Então a parte material é dispersada, né? No plano mais, entre aspas, sutil, ou no outro plano dimensional. Então os devinhos vão se reorganizando ali no corpo da própria Terra. Agora vamos imaginar que a Terra se torne estéril, ou a pessoa morreu. O corpo, quando ele morre, a matéria está ali se desfazendo. Se a Terra morre, ainda existe o corpo material aqui. Então existe pedra, existe fogo, existe algumas outras coisas. Acabou a atmosfera, não tem, aí você volta para o éter. Então pensa num planetoide, ou numa lua de algum planeta. É uma rocha que está ali, né? Mesmo que tenha água, tenha alguma outra coisa, algum outro elemento, mas são os elementos que estão ali. Mas não existe mais uma contraparte de uma animação que gere vida de uma forma como a gente compreende aqui. Não existe a mesma forma de polarizar a energia. Então, o nosso corpo físico, se existe uma alma aqui dentro, ele está aqui. Se a alma sai e não entra nenhuma outra energia, volta para o estado dali. Desse estado, quando é acoplado no reino dévico, ele vai para onde depois? Para onde vai essa energia, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nesse sentido. De novo, primeiro, quem errou. Segundo, karma é ação. Terceiro, a gente não está aqui para causar sofrimento no caminho, na energia de uma outra coisa. Porque isso é parte da gente. Se desafinou a cordinha do violão, vai ter que aprender a afinar. Quando a gente desafina? Quando a gente interfere negativamente. Limpa. Ah, mas eu precisava do planeta acabar para isso acontecer. Tá, eu também entendo essas coisas todas, nossa parte racional, aquela coisa toda, bibibi, papapá. Mas o planeta tem o tempo dele de ciclo, de yuga. O nosso corpo tem o nosso tempo, ciclo de yuga. A nossa energia não.
Por isso que os mestres falam, a melhor forma de desprender, desfazer os nós, desatar os passados, cortar o laço, romper a barreira, nada de barreira de frequência, o que a gente chama de placenta da Terra. Do mesmo jeito que o nosso corpo físico, mas eu nasci numa incubadeira, eu nasci de um robô, eu nasci de não sei o que lá. Estou pensando na energia que vem do sutil do denso, e não do que a gente consegue criar usando uma energia que já existe, de um corpo morto. Se eu pegar um monte de rocha, a rocha existe um Deva lá dentro, eu consigo transformar a rocha em uma espada. O Deva continua existindo dentro da espada. Deva, o que sustenta a matéria. Conhecimento não é energia, conhecimento é o que a gente tem aqui. A gente pode usar isso do jeito que quiser. E a partir do momento que a nossa energia acopla, eu posso usar, conduzir e não ofender. Então, se eu vou no corpo de uma pessoa, interfiro, eu tenho que ir lá e limpar, mexer naquilo ali. Não porque eu sou bom ou ruim. Se você perdeu a memória em relação ao que você é, uma coisa que não precisa de se apegar à matéria, ao ponto de gerar sofrimento para alguém, para ter alguma coisa, que normalmente é algum tipo de prazer, aí você está seguindo algum caminho que provavelmente vai te levar à pacificação. Porque a gente só causa sofrimento para os outros em contrapartida do nosso desejo. Então são dois extremos. Você está com um puta desejo de sexo, você vai lá fazer alguma coisa de mal, você vai forçar a pessoa a fazer alguma coisa por causa do teu desejo, pronto, ferrou a energia. Mas você vai interferir, você vai roubar a comida da boca de uma pessoa. Você está com fome, a pessoa também está com fome. Ou os dois repartem, ou um só vai comer. Porque se não houver o bom senso dos dois repartir, não tem bom senso, não tem respeito. Então um está tentando arrancar algo da boca do outro. Física, energética, magicamente, seja do que for. Não está limpando o nó, está criando mais um. Então se alguém me prejudica, eu vou lá e prejudico a pessoa, vira essa bolinha de neve. Então a energia vai sendo arrastada numa linha de tempo e espaço. Porque eu vou desencarnar, vou estar em algum outro plano dimensional ou não, a pessoa vai estar desencarnada ou não, a energia ainda está ali, ó. Mas eu não sei o que eu fiz na minha vida passada. Perfeito, o universo é justo. Se não lembra, não se cobre, não se culpe porque alguém disse que você está dando problema aqui é porque tem alguma coisa errada. Então a gente tem que buscar o bom senso de corrigir. Como corrigir? Primeiro, bom senso. Começa pelo autorrespeito, né? Então a gente se respeita, a partir do momento que a gente se respeita, a gente respeita o outro. Se o meio religioso, o temer a Deus, para a pessoa foi importante para não fazer besteira, é melhor temer Deus. Eu nunca gostei disso, né? Alguém fala para mim que tem que temer a Deus, não faz sentido. Temer a própria energia, a própria fonte, o que o pessoal chama de amor absoluto, estado de pacificação, que eu gosto de chamar mais assim, né? Porque o amor para as pessoas é contrário de ódio. Amor não é desejo, não é tesão. Não é um apego por alguma coisa ou por alguém. É o que eu falei pro pessoal, né? Se a gente pega aqui, tem um monte, por exemplo, vamos imaginar que tem um monte de pessoas que você acha linda fisicamente, mulher, homem, não importa o que. Você tem uma plateia de pessoas, está todo mundo pelado ali, e isso te causa um desejo, você quer ter todo mundo para você, não vai dar certo. Porque é o seu desejo. As pessoas não são suas. Agora imagina que eu arranco a pele de todo mundo, está todo mundo em carne e osso ali. Vai dar o mesmo desejo? Esses dias eu comentei com uma amiga minha, né? Ela é super bonita fisicamente, a gente estava almoçando, não lembro onde estava eu, minha esposa, um grupo de amigos, e a gente estava almoçando, acho que num restaurante japonês, alguma coisa assim, jantando num restaurante japonês. E ela foi levantar da mesa, estava usando uma roupa normal, e tinha um pessoal sentado lá, aí um senhor de idade olhou para a bunda dela assim, que quase correu a baba aqui no canto. Eu dei risada na mesa, né? Quietinho, ninguém nem percebeu, eu dei risada. O cara olhou assim, a esposa dele do lado, assim, né? Que eles nem italiano não. Olhou assim, o cara quase correu uma babinha. Eu vou julgar? Eu vou criticar? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Eu sei a intenção da pessoa, consigo ler a pessoa, o coração dela, para saber se ela só olhou por olhar, por um instinto biológico humano. É o que eu falo da cobiça, né? O nosso problema todo em relação a essa nhaca toda, o pessoal questiona de coletivo, desse negócio todo, de karma, lembrando que karma é sua ação, é o nosso apego. Então se eu quero muito aquela bunda pra mim, se prepara, você vai encarnar como uma bunda para largar a mão de ser besta. Tô brincando, gente. É só um desejo, isso faz parte do nosso instinto biológico, do senso de reprodução, de querer a espécie mais bonita, de querer a espécie mais saudável, da espécie que tem mais recurso, né? Que hoje em dia não tem mais a questão só física.
pessoas pensam em outros recursos, né? Então a gente quer aquele recurso pra gente. Aí isso gera posse e a cobiça. E essa posse gera inveja porque a outra pessoa não pode ter o que você não tem. Aí essa inveja gera raiva porque a sua raiva é porque a pessoa tem e você não tem. E aí vira essa nhaca toda. Essa tá rindo, né? Pois é. Eu sei por que você tá rindo. Então é basicamente isso. A nossa energia ela fica ali, macerando. Então quando a gente julga as pessoas de uma forma destrutiva, e quando a gente põe a nossa energia para interferir no caminho das pessoas, que seja por um bom motivo e não por egoísmo. Não que o ego deixe de existir. De novo, ele coloca o nosso senso de personalidade, de identificação das coisas. É uma forma de a gente interpretar o que está no nosso meio, não só de forma mental, né? Já estou saindo, já passaram mensagem que eu tenho que sair, então já estou saindo agora, pessoal, desculpe. Acho que já comentei o que eu tinha que comentar aqui. Não se preocupem muito com cara feio, não se preocupe se a pessoa está vestindo com um turbante, se está sentado no meio da roça fumando um paeiro, se é qualquer pessoa. Não importa quem a pessoa seja, encarnada, desencarnada, se é desse planeta, seja de outro planeta. Como os ET começaram a vir aqui, físico ou extrafísico. Todo lugar tem seres bons e ruins, tem seres racionais, emocionais, sensitivos, sencientes, que use só da consciência ativa, que use do subconsciente, da supraconsciência, que seja um mestre iluminado ou não. Se começa pelo respeito. E a gente entende que não tem um primeiro causador de sofrimento, que seria uma coisa muito estranha, né? Alguém causar sofrimento como fonte original, primária de todas as coisas. A gente tem isso como opção, escolha, isso é escolha. Livre-arbítrio é escolha. Escolha, todo mundo tem escolha. Mas eu não tenho escolha, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriel. Escolha a gente tem. Fugir leva ao medo. E eu já postei um monte de vídeo falando sobre medo. É o primeiro umbral, o primeiro inferno. Então a fuga gera medo, o medo gera o umbral. E o medo gera toda a competição. Então desde raças, tecnologicamente, física ou dimensional, que cria competição, domínio por poder, por isso, é por medo. Porque a partir do momento que você quer dissolver a sua consciência em estado de pacificação, gerar sofrimento para qualquer outra raça ou ser, não tem o mínimo de cabimento. Que você vai ter que corrigir depois ou dissolver isso tudo em si mesmo. É a mesma coisa que a gente purga, às vezes, no corpo físico, através de algumas coisas que são bem ruins, estados emocionais. Porque o corpo cristaliza, tudo que a gente pensa constantemente cristaliza. Isso vale para mim, tá? Quando eu começo a ficar meio triste, sinto coisa no corpo. Se eu ficar muito alegre, sinto coisa. As emoções vão criar essa disposição. Então, a primeira coisa, limpar os inferninhos. Não ter medo do capeta ou esperar que Deus julgue. De novo, conselho kármico. Quando a gente invoca o conselho kármico, é conselho de seres que sabem mais do que a gente, para que as nossas ações sejam mais assertivas, para que a gente saia do sofrimento e ajude as outras pessoas a saírem do sofrimento, para que tudo de novo volte à harmonia e a gente possa experimentar a forma, tanto quanto uma pessoa que é hoje encarnada, põe um óculos na cara e ir para algum lugar que ela tenha alguma satisfação. Só que esquece que essa satisfação, assim que tira da cara, acaba. Aqui é a mesma coisa. Então a gente tem que ter o bom senso e, primeira coisa, presença, estado de presença. Do contrário, a gente acaba se perdendo no caminho, né? E o caminho não está aqui para a gente se perder. A gente tem todas as direções para seguir. Só que a escolha é nossa como vai seguir. Beleza? Acho que deu para comentar aqui por cima, nas últimas coisinhas que chegaram. Assim que for possível, posto mais alguma coisa comentando do restante das perguntas, tá bom? Um abraço, boa noite a todos.